Boa noite, olá, estamos ao vivo. Vou falar um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Minha convidada é Ivana Portela. Ivana, amo de paixão. Vou esperar ela entrar aqui para aceitar. Enquanto vai todo mundo entrando, eu vou falando um pouquinho. A Ivana é, além de personal organizer, psicóloga e professora, mentora maravilhosa. É uma das sócias fundadoras da Casa Convida, que é uma escola de organização no Rio, em sociedade com a Micaela Góes, do canal Santa Ajuda. A Ivana entrou aqui, vou aceitar. Fala um pouquinho mais quando a Ivana vai entrando. Oi, boa Oi, noite. querida, tudo bom? Tudo Como é que você tá? Quanto ótimo. tempo? Muito feliz, viu, de você ter aceitado o meu convite. Uma honra ter você Imagina, maior aqui. prazer, meu amor. Estava falando de você. Se você permite, eu vou falar um pouquinho mais. Pode falar, eu vou conectar o meu AirPod que ele não está conectado, mas eu já volto. Tá, fica à vontade. Então, assim, concluindo a Ivana, quem segue muito o meu trabalho, quem sabe que eu já fiz outras escolas de organização, mas eu sempre falo da Ivana e da Casa Convida, porque o olhar que eles trazem, assim, a Casa Convida é uma escola, é um curso de organização muito Voltei. humanizado, voltou, né? É uma casa de verdade, então, assim, o curso é uma experiência, né, de amor, de cuidado por esse lugar onde a gente vive. E foi esse olhar da Ivana que me fez assim, me encantar pela organização e dizer é esse caminho profissional que eu quero trilhar, né? E aí quem viu hoje essa semana, né, eu falei um pouquinho aí, fiz um paralelo aí entre os realities da Netflix, né, o método da Marie Kondo, né, da é, Ordem na Casa, que foi de 2019, né, no início de 2019, e esse ano eles trouxeram aí a arte de organizar com as meninas da The Home Edit, e com uma perspectiva totalmente diferente, né? Quero primeiro deixar claro aqui que não tem certo e errado, né? Cada um tem seu método de trabalho, né? E aí eu quis, né, falar um pouquinho mais disso. Eu acho que a Ivana assim é a melhor pessoa, né, para a gente falar, que tem aí uma expertise gigantesca, tem um olhar super cuidadoso aí para isso. Então, obrigada, Ivana. Se você quiser aí se apresentar para quem por acaso estiver aqui, eu Tô não aqui conheço. acertando a luz, menina, eu não consigo acertar essa luz de jeito nenhum, mas tá melhorando. Tô aprendendo. Ai, você gosta de Instagram, a gente está sempre, né, tentando fazer Sempre melhor, tentando né? melhorar, exatamente. Querida, eu fiquei muito feliz com o seu convite. Acho que a gente precisa mesmo falar bastante sobre esses assuntos. Acho que a gente precisa desmistificar esse lugar da organização como um peso, como um grande fardo, né? Como se todas as pessoas precisassem ser organizadas para serem felizes, né? Para serem perfeitas. A organização fica sempre associada a um lugar muito grande de perfeição. Eu acho ótimo ter dois pontos tão diferentes, como é o ponto de vista da Marie Kondo e o ponto de vista das meninas da Home Edit. Porque são bem diferentes, né? A Marie Kondo ela tem uma visão muito mais humana da organização, né? Sim. Ela vê a organização pela ótica do desapego, né? De você ter o que você precisa, de quanto você menos tem, menos coisas você tem para administrar, né? E ela vai por esse caminho. E ela tem um método que o Netflix mostrou para gente de uma forma meio que televisiva, que a gente sabe que não é exatamente daquele jeito, mas é bem por ali, né? Aquele respeito pela entrada na casa das pessoas, isso me encanta muito, sabe? E um outro ponto de vista da organização, que é esse ponto de vista da estética, que é da Home Editing. Eu acho que também é super interessante. A gente tem falado bastante sobre isso, sabe, Lu? Que
qualquer caminho leva ao que a gente quer, que é a atenção para casa, a atenção para os benefícios que uma casa bem estruturada pode trazer para as pessoas. E que benefício é esse, né? De harmonia, de melhores relações, de um melhor convívio. Então, as meninas trouxeram agora, com esse novo olhar, o olhar da estética, Sim. de como importante, de como também pode ser um bom caminho para trazer as pessoas para gostar, para as pessoas gostarem mais das suas casas, para as pessoas ficarem mais felizes na casa. Como eu acho que toda forma de trazer as pessoas para esse lugar está valendo, então eu acho que tudo é importante, tudo é bom, e também depende da forma com que a gente vê, né? Sim. De que forma você quer ver? Eu já vi muitas pessoas falarem muito mal do método o método KonMari, dizendo que não é aplicável, que é uma coisa muito oriental, que não se aplica aos moldes ocidentais e tudo mais. Eu acho que tudo é um equilíbrio Sim. que pode ser muito. Você pode querer ver por dois lados. Você sabe que na minha concepção, eu acho que não existe um método, uma fórmula pronta para entrar na casa de ninguém e fazer alguma coisa. Né? Eu acho que cada pessoa, cada casa tem um jeito diferente, tem uma forma diferente de entender e de viver, tem hábitos diferentes, e para cada casa você tem que criar um método específico para aquela casa. Esse é o grande mistério do nosso trabalho, né? Sim. É E você esse saber respeito, né? que não existe um dia igual ao outro. É. Sempre vai ter uma casa, nunca vai ser igual a outra, um dia de trabalho nunca vai ser parecido com o outro, que a gente tem que inventar. Então, às vezes, o meu olhar para o trabalho da Marie Kondo é que é um método que começa por um cômodo e depois passa para outro e depois passa para outro. E na minha experiência na casa das pessoas, eu percebo que não é assim, que Sim. às vezes você precisa começar por outros cômodos, né? Que não tem uma fórmula. E das meninas da Home Edit já é outro processo, né? Onde cada casa é diferente da outra, elas vestem a roupa dos clientes, elas fazem uma bagunça, elas morrem de rir, elas se divertem fazendo aquilo que eu acho também super interessante, mas vi também várias pessoas falando mal dessa questão, né? Que é intimidade demais e tal. Mas elas são íntimas mesmo daquelas pessoas. Sim. Aquelas pessoas são amigas delas, né? Exato, é. E, Primeiro que elas são super engraçadas, assim, né? Mas eu acho que é muito isso também, que cada casa é de um jeito e cada pessoa é de um jeito, né? Você estava falando isso, eu lembrei de uma parte do livro da Helena Alcas, que ela sim, conta um case de uma pessoa que ela organizou os documentos e que várias outras profissionais já tinham organizado para ele, e ele continuava pagando as contas atrasadas, né? Que a pessoa colocava na etiqueta contas a pagar, boletos, alguma coisa assim, e aquilo não funcionava para ele. E aí ela pergunta para ele, né? Quando você olha uma multa de trânsito, o que você pensa? E daí ele fala que se eu não pagar, vou me encrencar. E aí ela diz que colocou na etiqueta, vou me encrencar. E isso funcionou para ele. Né? Então, assim, você vê aham, que, de fato, cada pessoa é de um é. jeito, né? A gente tem que respeitar a individualidade de cada um, né? E tem pessoas, sim, que vão se identificar mais com o método da Marie Kondo, e tem pessoas que vão se identificar mais com o método das meninas da The Home Edits, né? Não, eu também fiz uma organização de documentos na casa de uma pessoa, e aí a gente volta para aquela ideia, né? Às vezes, o perfeito atrapalha. Sim. A pessoa que tinha feito a organização anteriormente para ele tinha feito de uma forma tão minuciosa, mas tão minuciosa que ele não conseguia achar nada, porque ele dizia que ficava perdido dentro da organização dela. Então, assim, ele falou: para eu achar meu passaporte, eu preciso de um mapa.
Eu preciso de um guia, eu preciso entrar numa planilha de Excel para saber em que pasta, em que gaveta, em que localização. É tipo caça ao tesouro. Ele falou: eu não quero. Eu quero uma coisa simples, que diga assim: meus documentos pessoais estão nessa gaveta. E eu abra Isso. e entenda que está ali, né? Então, ela organizou além do suficiente. Então, às vezes, ter a informação, muita informação, ou usar um método muito detalhado para uma pessoa que precisa menos do que aquilo, você acaba indo além do que ele precisa, e o que você cria é dificuldade e frustração, ao contrário do que o que você foi oferecer, que era facilidade e atender a expectativa, né? Por exemplo, igual no método das meninas, é um método muito. O resultado é muito visual, né? Tem aquela Uhum. coisa das cores, do arco-íris, dos organizadores de acrílico, né, com a transparência para facilitar a Sim, visualização. E tem pessoas que. O ser humano é visual, né, por natureza. claro, Mas claro, tem pessoas que claro. isso vai facilitar. Mas aí tem toda a questão da manutenção também, né? Será que as pessoas, na hora de voltar as coisas para o lugar, elas vão ter esse olhar de, eu tenho que colocar na ordem, né, das cores do arco-íris, né? Pois é, menina. Olha, você sabe que tem uma história de uma pessoa que fez até o curso com a gente também. Ela já tinha feito outros cursos e ela foi para a casa da filha dela, que mora em outro país. E a filha dela falou: Ai, mãe, me ajuda. A filha com um bebê pequeno, me ajuda a organizar o quarto. Eram duas crianças, né? Ela estava com um pequenininho e tinha uma outra menina. Lá me ajuda, aí a mãe organizou, tinha acabado de fazer o curso, milimetricamente. Ficou lindo, 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 dentro desse olhar do milimétrico que para ela era perfeito. E logo depois que ela saiu de lá, que ela veio embora para casa, para o Brasil, a filha teve uma crise de ansiedade que quase precisou ser internada. Por quê? Porque ela não conseguiu dar conta de manter aquela organização com aquelas dobras, com todos aqueles organizadores, com todas aquelas coisas em escala e não em pilha. Foi muito além da capacidade dela de manter aquilo organizado como ela tinha pensado, né? E como a mãe tinha deixado. E ela ficou tão frustrada que acabou desencadeando uma crise de ansiedade. E aí você pensa que a organização ou qualquer outra coisa na vida que você ofereça a alguém é preciso que caiba dentro da expectativa daquela pessoa. Você pensa, a gente fala isso o tempo todo, se você coloca água demais em uma determinada planta, ela morre, né? Porque tem plantas que não precisam ser regadas todos os dias, que só precisa ser regado uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e você todo dia vai lá e rega um pouquinho, achando que está fazendo bem, e na verdade você Sim. está fazendo mal, porque ela não precisa, né? E isso acontece com tudo na vida. Se você dá mais comida para uma criança do que ela tem fome, você acaba dilatando o estômago dela. E com o tempo, aquela criança vai virar, vai engordar, porque ela nunca vai estar satisfeita o suficiente, porque o estômago dilatou. E isso é uma realidade, né? Isso é uma coisa que acontece muito. Essa coisa tem que comer tudo. Comer tudo o quê, gente? É. Comer tudo o quê? O que que é, né? Por que que uma criança tem que comer tudo? A criança tem que comer o suficiente que é para ela ficar Para ela, e satisfeita. ela sabe o quanto é suficiente, né? Não é a gente, né? Agora, é claro que você tem que observar se a criança está comendo besteira nos intervalos das refeições, e aí ela não quer comer a comida, o saudável, e só está comendo bobagem. Claro que tudo isso tem que ser observado, mas também é preciso que a gente entenda qual é o satisfatório para cada pessoa. E a mesma coisa acontece com tudo. Com tudo. Ó. Eu não sei se você viu nas redes da Casa Convida e nas minhas também. Na segunda-feira
eu estava falando sobre uma percepção que eu tive sobre. A gente vai até. O nosso curso de agora é planejamento de tarefas da casa. A gente mudou a palavra doméstica, porque entendemos que nossa, eu fiquei muito chocada na sexta-feira quando eu vi e assim, não é o significado, é um dos significados da palavra doméstica. Doméstico. Porque tem vários significados. Doméstica é o que se refere à casa, mas também é relacionado a domesticado. Então, os escravos que eram domesticados iam trabalhar nas casas. Por isso o termo de, por isso que depois virou empregadas domésticas, né? Em função da domesticação, são animais domesticados, e da mesma, aí viram animais domésticos. Então, eu acho que nesse sentido, por que a gente mudou o nome do curso? Porque se um dos significados é esse, eu não quero usar. Eu quero ser. Quanto mais a gente respeitar essa dor, né, que essas pessoas sentem até hoje, melhor. Né? Então Sim. vamos eliminar. Eu vi uma coisa assim que era também lá no mesmo programa, né, o meia tigela. Quando você diz assim, porque fulano é um advogado de meia tigela. E eu achava meia tigela porque, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? E o que é? E o meia tigela, na verdade, é porque quando um escravo não fazia a sua tarefa bem feita, ele ganhava só meia tigela de comida. Então, meia tigela era a forma com que ele era castigado por não ter feito a tarefa como achavam que ele deveria ter feito. Então, é um termo que a gente deve deixar de usar também, né? E a gente usa assim, sem saber, não é por mal. Mas uma vez que você tem o Sim. conhecimento, a gente deixa de usar. E eu estava falando muito sobre essa coisa das tarefas, das tarefas do lar, das tarefas da casa, o quanto nós também somos responsáveis por essas tarefas não serem feitas nas nossas casas e ficarem muito sob nossa responsabilidade e virando um peso para nós. Por quê? A gente não sabe delegar. O que acontece? Nós pegamos essa incumbência para nós e aí, quando a gente pede para o marido, para o filho, para o irmão, para alguém fazer para a gente, tem que ser do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, a gente não quer. Aí a gente fica chateada, a gente briga, a gente não quer, né? E aí o que acontece? As pessoas não fazem. E é por quê? Porque a gente mete a mão e diz assim, deixa que eu faço. Se é para fazer mal feito assim, eu prefiro que nem faça. Só que as pessoas da nossa casa só vão começar a fazer bem feito se eles fizerem. Porque é o treinamento que vai fazendo com que as coisas melhorem, né? Então, assim, ninguém aprende a lavar, ninguém nasce sabendo lavar louça. Você vai aprendendo. É igual Como organizar, é uma habilidade que a gente treina, né? a gente vai treinando, a gente vai entendendo, a gente vai assimilando, a gente vai absorvendo, né? E a mesma coisa são as tarefas da casa. Então, para algumas pessoas, não é importante, digamos, lavar o banheiro todos os dias. Não era importante quando ela não ficava em casa o tempo inteiro. A partir do momento que a gente voltou para casa, que a gente precisa ficar em casa todos os dias e que se faz xixi de 15 em 15 minutos naquele banheiro, passou a ser importante lavar todos os Mudou dias. a necessidade, né? Porque as coisas são mutáveis, as coisas também têm seu tempo, sua hora, e aí a gente tem que estar aberto para entender o que é necessário em um determinado momento, o que passa a ser necessário, o que deixa de ser necessário. Ficou mais importante lavar o banheiro do que varrer a casa, né? Porque é uma questão de higiene mesmo e de saúde, Sim, que né? interfere no conforto, né? Na sensação de bem-estar, né? Isso, de limpeza e tudo mais.
Enquanto que, de repente, você varrer a casa um dia sim, um dia não, não é uma coisa que vai fazer tanta diferença assim no seu dia a dia, né? E aí, quer dizer, as coisas começam a mudar de lugar, começam a mudar de forma, e a gente vai se adaptando. Então, esse planejamento, tanto da organização, quanto da divisão de tarefas da casa, quanto das obras, né? Das melhorias. Agora a gente vai ver Black Friday aí. E aí o que acontece com a Black Friday? As pessoas saem destrambelhadas comprando tudo que vê pela frente, porque acham que é uma grande oportunidade, né? Eu Sim. digo sempre que o meu primeiro marido, ele era o tipo de pessoa assim. Se ele visse um tênis, ele calçava 42, mas se ele visse um tênis maravilhoso, que ele queria muito, mas só tinha tamanho 41 e tivesse muito barato, ele comprava. Aí eu dizia Para assim, não perder o criatura, vai machucar o seu pé. Aí ele falou, nossa, mas estava barato demais, eu não podia perder essa oportunidade, entende? E eu acho que muitas pessoas, quando chega na Black Friday, agora fazem isso, né? Você assim, sim. criatura, tem duas pessoas na sua casa, para que você quer quatro televisões? Mas estava muito barato, né? Oi? Assim, ai, esse jogo de panelas, menina, essa panela, sabe quanto custa essa panela? Essa panela, quando eu viajei para não sei aonde, estava custando US$ 200. Eu comprei por R$ 800, muito barato. Eu falei, mas você já tem panela pra caramba. Pra quê, né? Então vira essa loucura. Então agora depois da Black Friday, então as coisas assim compram um monte de roupa de cama, um monte de roupa de banho, um monte de eletrodomésticos que elas nunca mais vão usar. Outro Não dia, usa depois, né? O duro é isso, fica é, entulhando o espaço, não usa, né? Eu já organizei a casa de uma pessoa, uma cliente que morava sozinha e ela tinha 9 frigideiras, para você ter uma ideia. A hora que a gente foi aham, triar, que eu contei, você tem 9 frigideiras. Ela sequer tinha essa informação, né, de uma coisa dentro da casa dela. Então a gente tem que ter cuidado, né, com essas promoções, essas 9 oportunidades. chaleiras, né? E aí começa a ter assim, isso é uma coisa grande, imagina, a frigideira é um negócio minimamente desse tamanho. Imagina a pinça. É, Né? E tem um monte de coisa que as pessoas compram assim, vão comprando, ainda mais o baratinho, essas coisas que são baratinhas, né? A gente fez uma live outro dia, eu, Estela e Micaela, juntas para curseria, onde nós temos a parceria com aquele curso de organização online, né? E aí a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre essa compra por impulso. Eu sou uma pessoa que raramente compro por impulso, mas muito raramente. Que eu tenho muita preocupação, porque sabe por quê? Porque eu sou preguiçosa. Quanto mais coisa eu tenho, mais coisa eu administro. E aí eu quero ter menos coisa para não ter que gastar tempo fazendo as coisas que eu não quero, que eu não gosto de fazer. Então eu tenho muita preocupação. Mas um dia eu e minha filha estávamos num lugar e vimos uma pipoqueira sensacional. E aí uma pessoa que estava com a gente falou: menina, eu tenho essa pipoqueira, é maravilhosa. Não, eu pum, comprei no impulso. Era menos de R$ 100 a tal da pipoqueira. E aí depois eu fiquei com a pipoqueira em casa. Júlia foi saiu de casa, foi morar sozinha em outro lugar. Eu fiquei com raiva da pipoqueira e eu nem como pipoca, que eu não gosto. Entendeu? Aí ficou com aquela tralha daquela pipoqueira lá de um negócio que eu nem uso. Mas no impulso, eu fui lá, comprei e a Júlia detestou o tipo de pipoca que sai dali, que parece um isopor. A pipoca fica, sabe, é igual coisas que tem coisas que você faz na air fry que não é legal. não fica bom. Não fica seco, né? Fica sem gosto, tem que ser na imersão mesmo. Enfim, e aí a gente acaba comprando no impulso e fica um trambolhão lá para você guardar depois, cheio de Ocupando coisas espaço. no seu armário que você tem que limpar, que você tem que organizar, que você tem que administrar desnecessariamente. Então a gente tem que ficar de muito, muito atento, né, a esse consumo.
Isso é uma das coisas que eu achei boas de se analisar no The Home Edit, que é a quantidade de coisas que elas ainda levam para casa das pessoas, né? Sim, sim. É uma organização muito, eu falo assim, de fazer caber tudo que tem, né? Tem que caber. E leva mais coisa ainda, né? Abre o porta-malas do carro, é aquele monte de organizador, né? Uma coisa. Nossa, container, a The Container Store assim bombando na propaganda, né? É, No merchandising, porque e aí isso é uma coisa também que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, sabe, Lu? Na quantidade de produtos que a gente leva para casa do cliente, né? Do que realmente é necessário e do que a gente usa para nos facilitar e não para facilitar a vida deles, sabe? sim, sim. E tem uma linha muito tênue aí, né? Entre mostrar na TV, na Netflix, por exemplo, é muito legal, né? Muitas pessoas verem, igual, né, a gente viu por tantos anos aí a Micaela no Santa Ajuda, né? E o lado de a Sim, pessoa achar que, nossa, se eu preciso comprar tudo isso para organizar minha casa, eu não vou ter condição financeira de organizar, porque pode ficar muito caro, né? e E já o fica. método da Marie Kondo vai ao encontro do não, é possível para todo mundo. Né? Ou para você se organizar, você não precisa gastar uma fortuna com organizadores, você pode organizar com o que você tem na sua casa, você pode reduzir a quantidade de coisas que você tem, tendo só aquilo que de fato é importante para você. E aí sim ter espaço para organizar tudo de forma mais prática, de forma mais sustentável, tanto no sentido ambiental falando, né, quanto no sentido de sustentável para essa família conseguir manter essa Claro. organização, né, para algo duradouro, né, e não que precisa ficar chamando, igual elas são chamadas, né, as meninas na casa do cliente de novo. A pessoa comprou mais coisas e não consegue fazer caber no espaço, então aí chama elas de novo para fazer caber, né? Uhum. É, claro. E aí isso também tem que ser pensado se, como eu falei, se é para facilitar o trabalho do profissional ou se é para facilitar a vida do cliente, né? Porque eu sei, E esse trabalho também de conscientização da pessoa, né? Do tipo, para que você vai ficar mantendo um monte de coisa que você não usa, que você não pega, que você não olha, que você nem lembra que está lá, né? Porque também tem toda essa questão, a gente fala muito da energia, né? Tudo é energia, nós somos a nossa casa, os objetos, e aí uma coisa parada dentro de casa é uma energia estagnada, e às vezes a pessoa está lá, sei lá, o trabalho dela não anda, e ela não sabe por quê. Ou alguma coisa que ela quer muito resolver, né? Projetos não deslancha. Por quê? Né? Por que está estagnado? Às vezes é um reflexo de coisas paradas na vida, né? E aí elas também não fazem esse trabalho de trazer. O Ar tá falando que vira museu, é isso mesmo. De trazer essa consciência de, olha, por que você está eu não guardando estou isso? Né? conseguindo ver os comentários. Não estou conseguindo ver os comentários. Engraçado, ele ficou congelado para mim. Mas porque tem pessoas que chamam de coleção, né? É. Aí diz assim, não, porque eu sou um colecionador, é um colecionador de pote da Tupperware. Eu falei, É. para, você não é colecionador de pote coisa nenhuma, para de bobeira, Ou de né? colecionar só as tampas, né? O pote quebra e a pessoa guarda a tampa, né? Isso, e aí e tem um monte de pote que não usa, né? Porque Sim. não faz o menor sentido a pessoa ter aquela quantidade imensa e não nem cozinha tanto para isso, né? E hoje, e cada vez mais, assim, nós pensamos na quantidade de comida também que seja sustentável, do aproveitamento total do que você E, faz, né? De você só cozinhar aquilo que você realmente vai comer naquela refeição, para que não fique sim. sobrando um monte de sobrinhas de comida e você depois tenha que ficar dando conta de botar em potinho né? Ou algumas pessoas que fazem e congelam, aí faz sentido, mas quanto cabe no seu freezer? É. A ponto de você ter aquela quantidade toda de potes, né? E as que não congelam ainda desperdiça, porque tem isso também, né? O Brasil, a gente é campeão de desperdício de comida, né? Não, Pois joga só um é. pouquinho, joga fora, joga fora. Se você for contar aí o acúmulo de joga fora ao longo de um ano, né? Talvez desse para manter uma família, né? Se a gente trouxer essa consciência todo mundo Nossa, uma casa, né? família, a gente desperdiça.
Eu trabalhei no Sesc um tempo, a gente desperdiça de comida mais de 50% do que é produzido, É um absurdo. desde a colheita até chegar no lixo da nossa casa, sabe? É muita coisa, meu bem. É insano, né? Nossa, É isso, assim, muita uma coisa que coisa. você falou no curso, assim, e que ficou muito para mim, assim, que eu trouxe, não só para mim, mas para minha vida, né? Que é tudo que você tem que administrar. Seja uma caneta, seja um imóvel, e Uhum. administrar o que a gente tem, né? Demanda tempo, demanda energia, demanda dinheiro, né? Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar a cada coisa, eu acho que a gente traz para dentro de casa, né? Eu preciso disso. Né? Qual utilidade isso vai ter na minha vida? Eu tenho tempo para gerir isso? Eu tenho energia sobrando para Pois gerir é. isso? Isso ficou muito assim para mim, foi transformador assim para minha vida, sabe? Uhum. Eu não tenho dúvida disso, né? Porque eu sempre achava, né? Quando eu olhava para mim, eu falei, gente, eu não posso acumular dois defeitos, né? De ser desorganizada e de ser acumuladora, né? De ser consumista, nem acumuladora, mas de consumir muito. Porque senão a casa vai virar uma loucura. Então, qual que eu vou escolher? Então, assim, se eu não sou uma pessoa naturalmente organizada, eu vou ter menos coisa que é para poder administrar o meu defeito com mais facilidade. E mesmo para quem é muito organizada, é melhor que a gente tenha menos coisas, porque melhor ainda vai ser essa administração, né? Sem contar a questão do Sempre. espaço, né? Que assim, você vê hoje em dia os apartamentos, tá cada dia menor, cada dia as pessoas têm menos espaço, né? E aí, se Pois é. você tem mais coisa, vira um entulho, assim, né? E, gente, eu fico desesperada agora com os storage, né? Então tem um Sim, monte de gente alugando espaço para guardar o que não cabe em casa. sim. Qual é a possibilidade das pessoas frequentarem esses lugares para poder mexer em coisas? Uma vez eu fui organizar para uma amiga minha, uma amiga minha que fez faculdade comigo, ela tinha todo o material da época da faculdade, que nós fizemos faculdade em 82. Imagina Não vai mexer isso? nisso nunca mais, né? Não, aí eu falei assim, meu amor, isso está obsoleto. Assim, já tem coisas que nem são, assim, já perderam a validade, e você vai guardar isso. E aí, assim, ela tinha dentro do apartamento dela um locker, né? Uma sala imensa, cheia de prateleiras, cheia de caixas, com todo esse material. Nossa. Aí eu falei, gente, é muita coisa para administrar. Aí eu falei, a sua insônia está aqui. Energia parada. É aqui. Ela falou, aí depois ela falou, mas o meu material de pós-graduação eu não vou me desfazer, não. Aí eu falei, qual é a possibilidade de você um dia vir aqui, nesse lugar, para administrar para procurar uma anotação nesse material? É zero. Sim. É zero. Não tem, não dá. A pessoa diz assim, nossa, eu fiz uma anotação na pós-graduação que eu fiz em 97 que falava sobre isso, e aí eu vou lá embaixo procurar e vou ver dentro de uma caixa, num caderno. Gente, para. Não vai. Não vai. E isso vai causando um bolo aqui no peito, porque toda vez que você pensa nisso, isso vai te dando uma angústia, né? Vai te pesando as costas, que as pessoas têm E é muito aquele medo. famoso que guarda no um dia eu preciso, né? É, Eu fiz um curso no final de semana e ela trazia essa coisa do desapego por um outro prisma, né? Ela falava, a gente pensar, eu vou guardar porque um dia eu preciso, você está se apegando à escassez, você está na energia da esquecez, né? claro, E aí você está ancorando a sua vida nisso. Porque se você pensa claro. assim, eu vou comprar essa sandália que eu usei uma vez num casamento, porque o dia que eu tiver outro casamento, ou uma festa, uma formatura, eu vou usar. Se você pensar assim, eu não uso, meu armário já está lotado, eu vou me desfazer. Se um dia eu tiver um casamento, eu vou ter dinheiro para comprar um novo. Ou eu vou ter três amigas que calçam o mesmo número que eu, que podem me emprestar. Ou eu vou, sabe, vai acontecer alguma coisa, né? Você está na abundância.
Você É, está confiando que a vida eu vai te falo proporcionar o que você muito precisa isso no aos momento meus que você clientes. precisa. E quando você fica Olha, guardando, pensando que você pode um dia precisar, você está na energia da escassez. uma Isso vez virou uma outra chave para mim, eu fui sabe? fazer organização na casa de uma cliente que ela tinha, assim, uns 10 perfumes fechados, guardados dentro do armário. Eu olhei aquilo e falei assim, gente, isso é para dar de presente? Eu perguntei para ela. Ela falou, não, esse é o perfume que eu uso. Aí eu falei, mas você usa muito perfume? Ela falou assim, não, uso bem pouquinho, mas é o que eu uso. Aí eu falei, mas tem 10 vidros. Aí ela falou assim, ah, não sei, né? A última vez que eu viajei eu trouxe 5, depois eu trouxe, da outra vez eu trouxe mais 5. Aí eu falei, você sabe o que você está dizendo para o universo com isso? Que talvez você nunca mais volte. Você está vibrando na, na escassez, né? Eu falei, você está vibrando, você está contando para o universo uma história de que você não vai mais viajar para o exterior. Eu tenho que ter Então, tudo dessa vez porque eu não vou ter outra chance, né? menina, A vida não me dá outra ela era oportunidade. tão, ela vibrava tanto na escassez que ela, por exemplo, ela tinha 2 bolsas Louis Vuitton iguaizinhas, da mesma cor, do mesmo modelo, fechadas dentro de uma caixa e uma no uso. Olha, Aí eu falei, olha o que você. E ela era espírita, né? E quando eu falei isso para ela, eu falei, olha onde você está depositando a sua programação, a programação da sua vida. Você está programando junto ao universo, junto a tudo que você acredita, ao que você não acredita, de que você precisa acumular porque você acha que nunca mais, ou então você vai demorar muitos anos para voltar nesse lugar, ou você pode não ter mais dinheiro para comprar um dia. Olha que coisa. E assim, se tem uma coisa, Luciana, que eu acredito muito na minha vida é em energia. também. Energia e frequência vibratória. Sim. Então, assim, dependendo da frequência que você vibra, você não tenha dúvida que o resultado não muda. É. A gente vai atraindo, né? É aquilo que você está vivendo, é o que você, né, você está atraindo e você não vai sair desse ciclo, né? Por isso que eu fiz tanta questão de mudar o nome do curso. Nossa, você fez muito bem. Fez muito bem. Eu fiquei assim. A gente está num momento de desconstrução de muita coisa, né? Eu É, sou, esse negócio de privilégio, eu, de questionar, né? eu me Porque essas coloco coisas hoje estão como arraigadas, né, na uma comunidade. racista em desconstrução, uma machista em desconstrução, né? E por quê? Porque se nós achamos que não somos racistas, a gente continua fazendo tudo da mesma forma, né? Você diz assim, não, eu não sou racista, não sou mesmo, e aí você Ou o não racismo não presta existe, atenção. tem também, O né? racismo é estrutural, né? Então nós precisamos prestar, e o machismo também. Também. Mesmo sendo mulher e sendo uma Sim, pessoa leitora, observadora sim, e tendo sido vítima tantas vezes do machismo, eu ainda assim me sim, coloco como uma machista em desconstrução, sim. sabe? É, e nós Porque mulheres, se a gente não toma cuidado, a gente reproduz. Ontem à noite eu estava conversando com meu marido, a gente estava vendo o Papo de Segunda no GNT, e o amo. Fábio Porchat falou que eu não vejo utilidade nenhuma em fazer a cama, faz de manhã só para desfazer à noite. E aí o João, acho que foi o Bosco, falou assim: eu vejo, porque se eu não fizer a cama, meu casamento não dura um mês. Então eu posso não ver utilidade em fazer a cama, mas eu vejo em manter meu casamento. E daí eu comentei com meu marido, isso, assim, todos os homens praticamente têm esse pensamento. Mas por Mas quê? é um pensamento tão pequeno, né? É até assim, o Fábio quer fazer graça. Na verdade, Sim, ele quer mas é criar porque a mãe polêmica.
cama do homem a vida inteira, Mas toda entendeu? vez que a minha filha me perguntava assim, alguma coisa assim, por que que eu tenho que fazer a cama se depois eu vou desfazer? Por que que eu tenho que guardar a roupa dobrada se depois que eu vou usar ela vai... Eu falei assim, meu amorzinho, por um simples motivo. Você amanhã vai fazer cocô de novo. Então por que que você vai limpar o bumbum hoje? É, Né? Amanhã você vai fazer cocô de novo. Então, é parar e pensar. A gente arruma a cama porque a cama fecha um ciclo, né? Quando você arruma a sua cama, quando você acorda de manhã e arruma a sua cama, significa que acabou o momento de descanso, vamos começar o dia. E quando você volta para dormir, a sua cama está arrumada, é uma delícia. Você tirar e sim, dormir numa cama limpa, que não tem poeira, porque a colcha, ela protegeu o protege. lençol onde você vai dormir de poeira, de inseto, de tudo, de ácaro e de tudo mais, né? Então é isso. Por que você vai trocar de roupa se você vai sair na rua e vai se sujar? É um pensamento muito pequeno, né? E aí eu acho que Sim. é lógico que eu acho que o Fábio Porchat fica criando polêmica e história. Mas uma Sim. vez eu fui fazer uma Mas faz a palestra. gente refletir, né, as histórias dele, É né? lógico. Uma vez eu fui fazer uma palestra e eu falei sobre essa coisa de arrumar a cama, do simbolismo que é arrumar a cama. E ainda tem um símbolo maior para mim, que é como se fosse um agradecimento, sabe? É aquela coisa de lavar o prato que você come, arrumar a cama que você dorme. Eu acho que isso é um gesto de agradecimento à casa. Uma vez eu estava vendo uma, ai meu Deus, uma live dessas, né? Com a Vera, que mora em Portugal agora, e que ela dá aula de Feng Shui também. Eu fiz o E curso dela, ai, amo de paixão a Vera, acho a eu Vera também. Era maravilhosa. maravilhosa. Eu fui a Portugal e não me encontrei com ela, me arrependi tanto porque eu achava que eu ia voltar meses depois, olha só. Fui otimista demais. É. E aí ela estava com uma pessoa que era especialista em Feng Shui também, e ela estava falando sobre esses rituais, né, de, da casa. E ela falando que ela considera a casa como um membro da família, como mais um membro da família, um organismo vivo, como as pessoas. E aí, se você pensa na casa como um organismo vivo, cada vez que você cuida dela, ela se agradece, ela se acolhe, ela se Retribui sente também, né? acolhida. E da mesma forma, ela te retribui. E eu acredito nesse. Deixa a sua casa fechada por 6 meses e volta para você ver como ela está morta, como ela perde a vida. E no que você volta e começa a mexer, e começa a limpar, e ela volta a viver de novo, né? Então, isso eu achei incrível ela falando. Sofia, o nome Sofia dela. Batalha. Você viu ela falando sobre isso, essa live da Vera? Foi sensacional isso para mim, e isso eu penso exatamente nisso. Quem é que fica feliz indo dormir sujo, né? Cheirando mal, por exemplo. Você não tem uma noite agradável de sono se você vai dormir sujo, né? Com os pés imundos e tal. A mesma coisa a casa deve sentir quando você deixa uma cozinha abarrotada de louça, de sujeira, de como a casa se sente, como essa casa amanhece no dia seguinte. Qual é o retorno que você tem quando você abre a cozinha para fazer o seu café da manhã e tá O assim, caos. suja, mal cheirosa? Eu acho que as relações são as mesmas, né? É a vibração, né? É a frequência que você coloca na casa que volta para você com as relações. Eu acho que o ato de arrumar a cama, ou de lavar a louça, ou de deixar as coisas no lugar, de ter o lugar para coisa, das coisas ficarem guardadas e bem guardadas, reflete no teu dia a dia, né? Com certeza. E se a gente for usar essa premissa, a gente não toma nem banho, né? Ah, por que que eu vou tomar banho se eu vou sujar amanhã de novo, né? A gente não faz nada, Pois a gente não se cuida, né? Por isso pois que é. cuidar da casa é cuidar da gente também.
É uma via de mão dupla, né? Pois é, e aí nessa palestra que eu fui dar, eu falei sobre isso, né? Que já tem muito tempo que arrumar a cama além de toda a simbologia que tem, assim, de um gatilho de que o dia vai começar a partir dali e tudo mais, né? Também tem um agradecimento àquele lugar que te acolheu por uma noite inteira, que te aqueceu, que te acomodou, né? Então, que era um agradecimento. E uma pessoa da plateia ficou tão incomodada com aquilo, que quando acabou a palestra, ela falou assim: então, eu queria te falar uma coisa, eu sou muito organizada, mas eu não arrumo minha cama. Eu gosto de chegar em casa à noite e a cama tá emboladinha. Me dá uma boa sensação. Eu falei: então, que bom para você. Se é bom para você, ok, Tudo certo, né? tá tudo certo, não é uma regra, né? É que para Sim. algumas pessoas isso é uma simbologia. Ela falou: não, é porque eu vejo muitas pessoas falando sobre isso e eu acho um absurdo e eu sempre sou contra e eu vivo falando. Eu falei: mas então por que você está tão incomodada? Se você tem tanta certeza, não era para te incomodar. Você precisa Sim, é. trabalhar esse teu incômodo, porque não me incomoda você dizer que você não arruma sua cama. Tudo bem, para mim tudo bem, né? E ela falou: ah, não, porque assim, muito chateada com isso, porque eu tenho um trauma, porque desde criança minha mãe me obrigava a arrumar a cama e não sei o que, não sei o que. Eu Ó, falei: ok, beleza. Aí ó o gatilho aí. passou, passaram semanas. E aí ela veio e me mandou um e-mail, um WhatsApp, eu não lembro, acho que foi um e-mail na época, falando que deu uma chance e arrumou a cama um dia. Ó, E ela queria me dizer que ela se rendia, que ela tinha se sentido muito melhor depois que arrumou a cama. olha que Mas que bacana. aquilo ficou remoendo na cabeça dela por meses e ela acabou se rendendo e arrumou a cama e se sentiu muito melhor. Aí eu falei: às vezes a gente tem que dar uma chance para uma mudança, né? Então, Sim. assim, experimenta não arrumar sua cama e veja como no final do dia você vai se sentir. De repente você vai se sentir muito bem, né? Vai se sentir uma rebelde, né? Vai Sim. achar: nossa, eu sou muito rebelde, né, vida louca. E às vezes o que você está precisando é ser vida louca naquele momento, né? E Sim. isso é o máximo de vida louca que você pode fazer, é não arrumar sua cama. E eu acho que as coisas precisam ser experimentadas. E eu acho que a gente precisa ouvir as pessoas quando elas dizem que não gostam de fazer determinada coisa, que não fazem, que não. Ok, ok. Ah, eu não me importo de dormir sujo. Ok, desde que você não durma comigo, para mim tá tudo bem. Né? É isso. Mas, ok, né? Cada pessoa tem a sua forma de viver e juro para você, zero julgamento. Sim. Eu não consigo dormir se eu estiver suja, suada e não consigo, mas tem pessoas que não têm problema. E tudo bem, Tá tudo certo. tudo bem. Se aquilo não a incomoda, tudo bem. Mas cabe a mim dizer que existem outras possibilidades. Sim. Que dormir cheirosinho, que dormir com cheirinho de lavanda, te deixa muito mais calmo. Sim. E isso é cientificamente provado, né? Sim. Então eu só quero te É, dizer que existe é outra você falando. possibilidade. Eu vi você falando numa live, né, que você não gosta, que você pegou ranço, né, da palavra dica. Porque eu também tenho Eu, um pouco de ranço, né? E eu eu não tenho. dou dica, é uma recomendação. E eu acho que é É, muito a recomendação, sugestão. né? Estou te mostrando um outro caminho e você trilha aquilo que fizer sentido para você, né? Ninguém está aqui, como diz, para dizer regra, né? A gente está aqui Isso. para dizer, olha, é comprovadamente, né, cientificamente comprovado que isso contribui para o seu bem-estar. Né? A escolha de vou seguir ou não é de cada um, né? E eu acho que é muito isso, né? Eu acho que, sabe o que eu acho, Lu? Que a gente precisa abrir a nossa mente para experimentar coisas novas. Sim. Eu acho que a gente precisa experimentar, de verdade, sabe? Então, você dizer que você não gosta de uma determinada coisa sem nunca ter experimentado é palpite. Sim.
E às vezes é um Não preconceito, palpite. né? Um Todo desconhecimento. mundo. Ah, eu não. É o arroz em cima do feijão ou o feijão em cima do arroz, né? Ah, não, porque o feijão tem que ficar em cima do arroz. Você já provou? Já experimentou fazer o contrário? Não tem certo e errado nessa vida, gente. Se a gente não experimentar, né? Porque às vezes você leva uma vida inteira fazendo um determinado ritual e achando que aquilo é certo, porque você foi ensinado daquela forma. O dia que você não faz, você diz assim: ai, que alívio! O que mais me incomodou a vida inteira foi ter sido obrigada a fazer isso. Hoje que eu não sou obrigada, eu estou me sentindo muito feliz, porque eu não sou Libertar, né? obrigada, Libertador. não é? Então, assim, quando uma pessoa chega para mim e diz assim, eu não tomo banho antes de dormir, eu gosto de dormir suada. Eu digo assim, que bom que se para você isso é um ato de rebeldia e liberdade e que se você, e você se sente melhor por isso, quem sou eu para dizer que você não deve fazer? Que é melhor para O você? que eu estudei, o que eu entendi, que me ensinaram e que eu pratiquei e que deu muito certo é que quando nós, à noite, nos banhamos, colocamos um aroma de lavanda, por exemplo, e vamos nos deitar, que isso nos provoca calma, tranquilidade, que você pode ter um sono mais tranquilo. Mas se para você o que funciona é o oposto, ó, Seja continue feliz. fazendo isso. Mas assim, que bom que o meu marido não é assim, né? Eu fico, mas é isso, é uma questão de o que é que funciona para cada um. Tem O gente que que não faz consegue sentido, dormir com o né, estômago para cada um. vazio, né? Que precisa comer alguma coisa antes de dormir. Tem gente que não pode comer nada 2 horas antes de se deitar. E isso precisa ser respeitado. Uma pessoa é diferente da outra. E isso, Respeitar as né? individualidades. E eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho que é tão bacana saber que existem tantas possibilidades, tantas pessoas diferentes no mundo e que a gente tem e que a gente pode mudar de ideia, principalmente. Que a gente é livre, né, Ivana? Ai, eu gosto tanto de Se mudar de apropriar ideia. dessa liberdade, né? Eu gosto muito de ser essa pessoa que tem a capacidade de chegar aqui e dizer assim, gente, sabe aquilo que eu falei? Assim, então, mudei de ideia, Mudei de porque ideia. li a respeito e me informei melhor a respeito disso e vi que tem outros caminhos que podem fazer com que a gente chegue com mais facilidade a esse lugar. Então, a minha sugestão, não dica, Não é dica? que é que você experimente, porque para você dizer se é bom ou se não é bom, é preciso experimentar É. qualquer coisa, né? Então, isso a gente voltando ao começo da nossa história. Experimentar o método da KonMari, né? Da Marie Kondo, experimentar o método da Claire e da... Como é que é o nome dela? Da Joana, né? Experimenta, tenta, observa o seu cliente ou observa a sua casa e veja qual é o perfil da pessoa, né? Se ela Ver tem o um que faz perfil, sentido, né? um perfil, ou e às vezes no mesmo cliente você vai usar um método com Marie para uma parte e o método da Home Edit para outra. Fazer um mix, né? Porque as pessoas são misturadas, né? As pessoas são complexas. Não tem uma fórmula certa para cada. Nem na casa da gente. Acabei de falar, né? Uma coisa que faz sentido para a gente hoje, amanhã pode não fazer mais. Imagina se na vida não é assim, né? Principalmente se a gente pensa que a gente está em constante evolução, né? Se a gente está amadurecendo, a gente está evoluindo enquanto ser humano, é natural que a gente mude. Que a gente mude de ideia, que a Exatamente. gente mude a nossa casa, que a gente escolha mudar coisas na nossa rotina, né? Isso faz parte, né, da gente evoluir enquanto pessoas, né? Exatamente. É isso mesmo, meu bem. Mas o que eu acho assim muito legal do método da Marie Kondo é a transformação que proporciona no sentido de das pessoas adquirirem autonomia.
né? Porque como ela não faz pela pessoa, ela só orienta, eu acho que é muito legal a pessoa conseguir aprender, né, e aplicar, né, futuramente na vida dela, né, os próprios sistemas de organização, ter essa autonomia, ter esse controle, né, da própria casa, sentir também Você por aquele orgulho de, acaso nossa, eu viu fiz, né, eu consegui fazer, né? esse especial que teve Falas Negras? Qual? Falas Negras, Ah, do que GNT? passou sexta-feira na Globo e está no Globoplay. Tem uma das falas, são várias pessoas, né? A palavra me sumiu agora. Personalidades do mundo, pretas, falando sobre um determinado assunto. E tem uma fala que é maravilhosa, que, se não me engano, é do Martin Luther King, que ele fala o seguinte, né, dos escravos, né? Se você precisa de um escravo para cuidar da sua casa, porque você não sabe cuidar, você nem merece tê-la. Eu achei isso tão impactante. Mas é. Porque é isso. Se você precisa de alguém que sempre vá fazer as tarefas da sua casa, que sempre vá organizar a sua casa, você merece o que você tem. Por quê? O que eu acho que nós precisamos fazer pela pessoa é ensiná-la a fazer, para que ela tenha apropriação, né? Para que ela tenha o controle do que é dela. Porque se ela É tem dela. mais coisa do que ela dá conta, já tem alguma coisa errada aí. Sim. Se ela tem muito mais do que ela precisa, falta para alguém. Sim. Né? Então, esse tipo de pensamento a gente também precisa levar para o nosso cliente. Se você não Sim. está dando conta de cuidar das suas coisas, observe se você não tem mais do que você precisa. Nossa, perfeito isso, perfeito, Ivana. É Então, se bem isso. você E não eu dá acho que essa conta. pandemia que a gente está passando veio também para esfregar isso na nossa cara, né? Não, eu Agora fiquei você está dentro da sua pensando. casa, É, você tem que dar conta, né, de tudo, né, da sua sabe o vida, que eu porque na fiquei verdade já pensando? está cuidando da vida, né? No começo da pandemia, das pessoas assim riquíssimas que tinham verdadeiras mansões e moravam sozinhas com mais uma pessoa numa mansão e não podia, e a empregada não podia mais ir na casa dela trabalhar para ela. Como é que ela ia limpar aquela vidraça toda sozinha? E aí você para e pensa, e se acontecer alguma coisa e você tiver que ficar isolada na sua casa mesmo por 6 meses, sem ninguém poder fazer nada para você? Você tem que fazer sua própria comida, cuidar de Você tudo, cuidar acha de que si, você é. da sua família, né? E você acha que você merece ter aquela casa? É. Mesmo se você não dá conta dela? Nossa, isso foi tão impactante para mim, essa frase, porque era isso, né? Você precisava ter uma legião de escravos para poder cuidar de uma casa, da É. sua casa, e você nem saber onde estão suas coisas. Então, se você não tem a capacidade de cuidar do que é seu, talvez você não mereça tê-lo. É. E você sabe que você falando, eu lembrando aqui do domesticar, né, do doméstica, às vezes também, muito inconscientemente, essa palavra afastou as pessoas de quererem cuidar da própria casa, né? Porque Claro, a gente não quer ser domesticado, né? Então, por claro. mais que a gente não tenha consciência do significado, mas lá no fundo a gente pode dizer, eu não quero isso para mim, E eu né? A gente falo se isso, afasta eu falo isso desse cuidado um no pouco por causa post disso, né? no post lá da Casa Convida, da troca do nome, eu neguei esse lugar de cuidado, né, da casa por muito tempo. Eu acho que por isso que eu não sou uma pessoa naturalmente organizada, exatamente por isso, porque eu achava que a casa era o lugar da, da submissa. E a última coisa que eu queria na minha vida era isso, era ser submissa a alguém, né? Então, acho que agora chegou a hora da gente entender que você pode cuidar, você deve cuidar da sua casa e que isso nada tem a ver com submissão. Tem a E que ver pode com ser leve, né? carinho,
Tem a ver com carinho, tem a ver com afeto, tem a ver com amor, tem a ver com gratidão, inclusive, pelo que você tem. Cuidado, né? Exatamente. Ó, vão derrubar a gente já já, hein? Vai dar. Ai, se você quiser falar mais alguma coisa, eu, nossa, Ah, super meu agradeço. amor, eu estou muito feliz de estar aqui com você. E, assim, adoro fazer live, adoro conversar, adoro falar. Eu acho que é um grande bate-papo, uma grande troca, cheia de riqueza, né? Porque toda vez que a gente conversa, a gente descobre mais coisas, a gente bota para fora coisas novas, e eu fico muito feliz de estar aqui, tá bom, meu bem? Ah, imagina. E conversando com você, eu sempre aprendo muito, viu? Muito, muito obrigada mesmo. Foi Eu te uma honra de agradeço verdade. também. Obrigada a todo mundo que assistiu. Vi que choveu de comentário aqui, a gente não conseguiu ler tudo, mas muito obrigada, gente, e uma Manda boa beijos noite para aí. todos. O meu ficou travado na primeira pessoa que entrou. Só ficou a Daniela aqui aparecendo para mim. Eu não vi um Nossa, comentário, mas não tem problema. mas tem muito comentário. Muito, muito obrigada, Manda, viu? ó, beijos para todos Beijo. e a gente vai se vendo por aí, tá? Tá bom. Boa noite. Boa Boa noite, noite, gente. meu Obrigada. amor.